Meus amados, nós vamos nesse instante para a leitura bíblica da Palavra de Deus. E eu quero convidar uma vez mais todos a colocar de pé nesta oportunidade. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17, do versículo 26 até o 30. Evangelho de Lucas, capítulo 17, do versículo 26 até o versículo 30. Vamos estar aqui meditando nesse texto da Palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? Então vamos para a leitura da Bíblia. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será no dia do Filho do Homem. Comia, bebia, casava-se e dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e o destruiu a todos. Como também, da mesma forma, aconteceu nos dias de Ló. Comia, bebia, comprava, vendia, plantava e edificava. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a terra. Assim será no dia do que o Filho do Homem se há de manifestar em glória. Amém? Podeis assentar, Deus abençoe. Amada igreja, nós vimos no texto que nós lemos, na Palavra de Deus, quando a Bíblia Sagrada nos fala dos dias vindouros e dos dias passados. Lucas, conhecido como doutor, conhecedor da ciência e também do ser humano, ele escreve aqui nesse texto, esclarecendo os cumprimentos que hão de acontecer e que muitas vezes as pessoas não estão apercebidas. Pessoas estão totalmente despreocupadas, descontraídas, não estão vendo o que está acontecendo ao seu derredor. Então o Dr. Lucas diz, como aconteceu nos dias de Noé, assim também será no dia da vinda do Filho do Homem. Olha, meus irmãos, naqueles dias, a palavra de Deus disse que Noé foi chamado por Deus para poder edificar uma arca para a salvação. E nós entendemos que Noé, ele anunciou essa palavra, ele anunciou a salvação, ele anunciou o dilúvio, ele anunciou uma destruição em massa. Mas muitas pessoas não acreditavam. Muitas pessoas não deram crédito. E alguns acharam até melhor zombar dele, deixando de crer na palavra que Noé pregava. E é isso que o Dr. Lucas está colocando aqui, irmão João Paulo, dizendo, como foi naquele dia, hoje também está acontecendo a mesma coisa. O Evangelho está sendo pregado através de rádio, através de televisão, através das igrejas, quase em todas as esquinas, quase em todas as quadras, há uma igreja de porta aberta falando da volta de Jesus. O Evangelho está sendo pregado, está sendo anunciado, mas as pessoas não estão se percebendo, as pessoas não estão dando crédito, estão se tornando normal, os acontecimentos estão normal, ninguém está perturbado ou preocupado com o que está se acontecendo. Mas a palavra de Deus, ela está chamando a atenção. Ele diz, olha, era comum, o povo comia, o povo bebia, casava, dava-se em casamento, estava tudo normal. Mas Noé continuava martelando, continuava avisando que haveria aí um grande terremoto, haveria aí um grande vendaval,
haveria uma grande tempestade e que ele construiu uma arca para quem quisesse salvar. Mas era preciso vir ajudá-lo, é preciso participar da arca. Mas o povo não dava ouvido, não queria ouvir, não queria acreditar na palavra de Noé. Então cumpriu a palavra de Deus. E às vezes, irmão, nós pensamos, mas Noé pregou muito pouco, Noé falou muito pouco. Olha, nós vamos ver aqui na palavra de Deus, Noé pregou 120 anos, 120 anos, avisando que haveria uma tempestade, que haveria um dilúvio e que a terra ia ser destruída. Não foi umas 70 anos como é a idade de um homem, não. Foi uma idade de um profeta, de um veterano, de um patriarcal. 120 anos pregando, vai haver um dilúvio e Deus vai destruir a terra. Mas a humanidade não quiseram dar ouvido. Então o Senhor mandou o dilúvio. Quantas pessoas, quando a arca começava a levantar da terra, a Bíblia diz que corria para a porta da arca e batia a porta e dizia: Noé, abre a porta. Noé, tenha misericórdia do meu filho. Tenha misericórdia do meu bebezinho de braço. Noé, compadece. E a única mensagem que Noé diria é a mesma que Jesus disse em Mateus 25. A porta já está fechada. A porta teve aberto tanto tempo. O martelo recuou tanto tempo. Foi pregado há tanto tempo. Foi anunciado há tanto tempo. E você só vem para a porta da arca quando o Senhor fechou a porta. Agora já é tarde. Não foi eu que fechei a porta. Foi o Senhor que fechou a porta. E a palavra de Deus diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a porta que Deus fecha também, ninguém abre. Então a igreja precisa estar ativa, a não perder o seu tempo, a não perder os seus dias, mas lembrar que os martelos estão soando aos quatro cantos da terra. Jesus está voltando. Aí ele vem e retrata agora em versículo 28, como também da mesma forma aconteceu nos dias de Ló. Comia, bebia, comprava, vendia, plantava, edificava. Era a cultura de Sodoma. Ló levantou os olhos e viu a cultura, viu os pastos verdejantes, ele viu que estava brilhante. Ele disse: não, eu vou para Sodoma, é a melhor coisa, é a melhor terra, é o melhor pasto, vou para Sodoma. Mas a Bíblia diz que também o Senhor choveu fogo do céu e consumiu, por causa do pecado, da imundícia, do adultério, da fornicação, da prostituição. Porque o homem não queria ouvir uma mensagem correta. O homem achou melhor ouvir a Ló, ou as filhas de Ló, ou a mulher de Ló, do que ouvir o próprio Abraão dizendo: amai-vos, amai-vos, ofereceis sacrifício, dai a Deus glória, bendiz o nome do Senhor. Quantas pessoas, irmão, que está dando ouvido às conversas do mundo, que está dando ouvido às chacotas do mundo, em vez de dar ouvido à palavra de Deus, de acreditar na mensagem pregada, de acreditar numa Bíblia que é a palavra fiel do Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas que estão deixando de acreditar no Criador para acreditar nas criaturas, e estão esquecendo que a porta vai fechar. É preciso que nós estejamos atentos a 4 elementos que se pregava nos dias de Noé. E eu quero falar sobre esses 4 elementos aqui. É importante nós entendermos, irmãos, que desses 4 elementos estão acontecendo da mesma forma nesses últimos dias. Da mesma maneira. Qual é o primeiro elemento, irmãos? Preste bem atenção. Aceleramento do pecado. Irmãos, o aceleramento do pecado está tremendo.
Hoje a mídia, a televisão, os Facebook, tudo quanto é mídia, é o momento que acontece, é na hora. O pecado é acelerado imediatamente. Não é mais nem no piscar de olho, é no exato momento. As câmeras é nas ruas, é nas esquinas, é nas lojas, é na padaria, é no açougue, é em todo lugar. O aceleramento do pecado está soando aos quatro cantos do mundo. Mas a igreja continua dizendo, Jesus está voltando, Jesus vai voltar, a porta ainda está aberta, mas a porta vai fechar. O aceleramento do pecado está imediato, está rápido demais. Acontece algo na Síria e nós ficamos sabendo no mesmo instante. Houve um bombardeio, morreu centena. Houve uma guerra, morreu centena. Houve um desastre de avião, morreu dezena, morreu centena. Imediatamente nós tomamos conhecimento. O pecado está acelerado, como a batida do martelo de Noé, que está soando aos quatro cantos do mundo. Mas esse mesmo martelo anuncia também a volta do Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo martelo está dizendo que nos últimos dias é dia de aflições, é dia de angústia, é dia de guerra, é dia de peste, é dia de fome, é dia de tristeza, é dia de todo tipo de mal. E ele diz, acautelai-vos, esteja percebido, para que o diabo não roube a sua fé, não roube a sua crença. Fica firme, porque os dias estão chegando ao final. E é preciso que a igreja esteja ativa. A falta de separação espiritual. Meus irmãos, o inimigo está tirando o tempo do crente. O crente não tem mais tempo, é tanto trabalho. E quando escapa um pouquinho do trabalho, a mídia toma o espaço. Eu tenho que ir pro Face passar uma mensagem. Eu tenho que ir pro Zap ver quem que me ligou hoje. Mas ninguém mais lê a Bíblia. Ninguém quer mais ir pro quarto fazer oração. Ninguém quer fazer jejum. Ninguém quer consagrar a sua vida diante de Deus. A falta de espiritualidade está tremenda. A pessoa só fala em línguas estranhas quando é agitado. Passou daquele agitamento, ele volta à raiz natural da árvore. Não tem fruto. Aquela árvore com casca, que não floresce, que não produz, que não glorifica, que não dá flor. É preciso de despertamento. É preciso de avivamento. Estamos equivocados com tantas coisas desse mundo que estamos esquecendo de falar da salvação e da volta do Senhor Jesus Cristo. Tantas coisas tirando a atenção da igreja. É um cantor que peca, é um padre que peca, é um outro que erra, é um outro que desvia, é um conhecido que comete erro. O pecado está tão ligeiro que está te alcançando e você não está tendo mais alegria de orar, de cantar, de pregar. Sabe o que é isto, irmãos? Falta de espiritualidade. Nós oramos e não sentimos a presença do Espírito Santo e nos iludimos, dizendo, está bem, é assim mesmo. Está normal, está tranquilo, está tudo bom. E cada dia que passa, a nossa fé está ficando da grossura de um fio de cabelo. Está ficando tão fina e tão frágil, que somos levados às vezes pelo vento. Como foi nos dias de Noé. E chega a hora que as pessoas não percebem. Vamos ver como o Clarismar. Gálatas capítulo 6, versículo 4. A preocupação individual de cada um de si mesmo. Gálatas 6, verso 4. Mas prove cada um a sua própria obra, e então terá motivo de glória somente em si mesmo, e não em outrem. Eu sinto também. Porque cada qual levará o seu próprio fardo. Olha o que o apóstolo Paulo está alertando, irmão. Mas prova cada um a sua própria obra.
então terás motivo de gloriar somente em si mesmo? O que estamos fazendo? Uma obra para o homem? Fazendo uma obra individual? Eu faço do meu jeito, você faz do seu jeito. Cada um prova a sua própria obra. Verso 5 diz, porque cada um leva o seu próprio fardo. Será que está de acordo com a palavra de Deus? Quando nós começamos a individualizar, não aconteceu isso no dia de apóstolo Paulo? Eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Ceifa, outro diz eu sou de Apolo. Porventura foi Paulo, ou Pedro, ou Apolo que derramou sangue na cruz do Calvário pelos nossos pecados? Antes que venham os maus dias e dirá, já não tenho mais contentamento. Temos que ter cuidado, meus irmãos, porque senão o nosso fardo vai ficar tão pesado que a gente não vai dar conta mais de glorificar, a gente não vai ter força mais de orar, a gente não vai ter força mais de cantar, e nós vamos começar a ser aquele crente que chega na igreja e assenta só para assistir o culto. Nós não damos conta mais de cultuar a Deus, porque cada um tomou a sua própria obra. E Jesus não mandou tomar a sua própria obra, Ele disse, toma cada um a sua cruz e segue-me. É tomar a cruz, é o privilégio de pregar o Evangelho, é o privilégio de levantar a mão e dizer glória a Deus, é o privilégio de dizer, olha, Jesus me curou, é o privilégio de dizer, fui batizado com o Espírito Santo, é o privilégio de levantar a cabeça e dizer, graças a Deus, eu estou cheio da unção. Privilégio que não está sendo muito derramado. Às vezes estamos esquecendo, irmãos, de falar mais com Deus, estamos falando mais com os homens, e esquecendo de falar com Deus, e vamos tornando cada dia mais fraco. Aí vem então agora o vendaval dos dias de Noé, aí vem agora a chuva dos dias de Noé, e a Bíblia diz que pegaram despercebido. Quando nós servimos a Deus, temos que ter total separação do mundo. Deus não aceita uma metade. Deus não aceita uma banda do crente. Deus não aceita só o pescoço. Deus não aceita só a parte do corpo, o braço ou a perna. A Bíblia diz espírito, alma e corpo. Pastor Clarismar acabou de ler aqui, aonde diz que temos que ofertar a Deus espírito, alma e corpo. Não adianta, meu irmão, nós querer ser crente à cabeça e o corpo fazer o que bem quiser. Não adianta dizer que eu tenho Jesus no coração, mas Ele não transparecer na minha face. Não adianta dizer que eu sou salvo, mas eu não deixar rastro de lesma brilhando por onde eu passo. Está muito fácil a gente arrumar um credo religioso. Está muito fácil a gente pendurar aí uma chave de cristianismo. O que não está fácil é acertar a porta do céu. Porque Jesus disse, eu sou a porta. Ninguém vai a meu Pai se não passar por mim. Muita gente está conhecendo o caminho. Muita gente vivendo o milagre da beira do caminho. Muita gente comendo pão da multiplicação. Muito paralítico levantando da cadeira. Mas são poucos encontrando a porta. Acautelai-vos para que ninguém vos engana. É preciso de cautela. É preciso de atenção. Não podemos perder o nosso tempo aqui na terra, meus irmãos. O que nos separará do amor de Deus? A fome, a nudeza? Nada. Nada. Eu gostaria que a igreja entendesse. Quando o Senhor prometeu que Daniel ia passar uma prova, eu imagino que Daniel até chorou. 3 vezes ao dia ele orava. Mas Deus não livrou Daniel. Ele teve que descer lá na cova. Ele teve que dormir junto com o leão. Mas o Senhor também não abandonou Daniel. Quando o Senhor disse que Sadraque e Mesaque iria entrar na fornalha de fogo. Ah, pastor, eu não aguento luta, eu não aguento prova, eu não aguento. Irmão, às vezes nós temos que entrar na fornalha. Mas Deus não vai te livrar da fornalha. Deus não vai apagar o fogo da fornalha.
O que Deus vai fazer é estar junto com você na fornalha. Mas Ele não te livra da prova. Ele não livrou também José da cova. Ele não foi lá tirar José da cadeia. Não! Mas Ele concedeu vitória a José. Crente aqui na terra é para passar lutas e provas. Filhinha, no mundo tereis aflições. No mundo vocês vão ter provações. Vai ter dia de glória, dia de alegria, dia de choro, dia de lágrima, dia de cantar, dia de chorar. Mas também verá que em breve o Senhor está voltando. Meus irmãos, nós nunca vimos tanto cumprimento, com tanta rapidez, como está nos dias que estamos vivendo. É preciso que ficamos firmes na presença do Senhor. 2 Coríntios capítulo 6, o versículo 17. Às vezes, irmão, nós queremos viver uma vida misturada com o mundo, misturada com os prazeres. Deus não agrada disso. Veja o que diz a palavra. Pelo que saí, vós do meio deles, e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei. Amém, meus irmãos? Tem muita gente que não quer sair do mundo. Ele quer vir para a igreja, mas quer que o mundo venha junto. Ele não quer. O mundo oferece uma moda, ele vai lá e aceita. O mundo oferece uma jogatina, ele vai lá e aceita. O mundo oferece a prostituição, ele aceita. A bebedeira, ele aceita. A Bíblia diz que você tem que sair do mundo. Tira o mundo da sua vida. Quando o Senhor chamou Josué, pastor irmão Paulo, ele disse, olha, se tiver alguém aqui que quer continuar com Deus estranho, continua. Porém eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Quanta gente que não sai do mundo, meus irmãos. Quanta gente que quer estar na igreja, mas quer que o mundo esteja junto com ele. E com ele faz perecer a fé dos mais fracos. Com ele faz desistir aqueles que já estão desanimados. É preciso de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não adianta, meu irmão, nós fantasiar de crente. Igreja não é carnaval. Igreja não é lugar de pular só na hora da pregação. Igreja não é lugar de sapatear só quando estamos com o microfone na mão. Não, Senhor. A igreja, ela é aqui no coração. É lá no meu trabalho. É lá no meu quarto. É lá na minha casa. Na minha viagem sozinho. Clamando, orando e falando o nome de Jesus. Misericórdia, meu Deus. Tem muitos crentes que só é crente dentro da igreja. Ou quando ele pega o microfone, ele fica fervoroso. Mas quando ele não está com ele na mão, ele é um crente naturista. Aceita tudo que o mundo oferece. Faz tudo que o mundo proporciona. Qual é a sua santificação? A Bíblia diz, sem ela ninguém verá o Senhor. Se temos que santificar, irmão, nós temos que obster, temos que afastar das coisas do mundo. Não é misturar, não é conviver com as coisas mundâneas, não. Temos que afastar. A falta de perdão, ou melhor, a falta de padrão moral. Estamos vivendo uma época, irmão, que o padrão moral está acabando. Nem pai quer respeitar os filhos, nem filho quer respeitar o pai. Filho quer ficar seminu dentro de casa com o pai fica seminu com os filhos dentro de casa, a mãe fica da mesma forma, ninguém tem respeito. Como que essa casa pode ter santificação? Vamos para a palavra de Deus, Gênesis 6 e 5. Olha o que Deus olha do céu e vê aqui na terra. Olha o que ele disse que ele viu quando ele olhou do céu. 6 e 5. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Ainda o 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Oh, meu irmão, olha para essa palavra. Você acha que pelo menos um minuto Deus esquece de olhar para a terra? Eu vou te mostrar depois em Provérbio, quando o sábio Salomão escreve dizendo, em nenhum segundo Deus para de olhar para a terra.
Deus nunca parou de olhar. Deus nunca parou de construir a terra. Ele continua sempre fazendo algo. Mas tem muita gente que acha que não. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem no coração. Meu irmão, quantas nós estamos observando pais estrupando os filhos. Filho aí sendo perificado, né? Prostituído por pai, por mãe, se tornando um homem sexual, apoiado pela família. É meu filho que vai escolher, é minha filha que vai escolher. Não, a Bíblia não diz que é para ele escolher, não. A Bíblia diz: ensina o teu filho o caminho que deve andar, e envelhecendo ele, não desviarão dele. Não deixou direito dele escolher o caminho, não. Deixou o direito de você ensinar a ele o caminho que ele deve andar. O problema é que hoje nós estamos deixando nossos filhos ensinar a nós o caminho. A professora ensinou assim. No Face está ensinando assim. No Zap o coleguinha fez assim. E você não tem mais voz ativa dentro de casa. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra. O que é, irmão, que eles estão fazendo de bem? Qual é o benefício que nós estamos vendo os homens fazer hoje em dia? Qual os benefícios que nós estamos vendo fazer? Alguém chega a pregar por aí que a terra está sem paz porque tem uma tal de Bíblia, que essa Bíblia deixa todo mundo confuso, que essa Bíblia está deixando todo mundo baratinado. Graças a Deus que nós temos a Bíblia ainda. Graças a Deus que Deus ainda fala através da Bíblia. Você já imaginou, meus irmãos? O que seria de nós se não tivesse a palavra de Deus? Como seria a disciplina da sua casa, do seu lar? Como seria nos colégios, as autoridades, sem o temor da palavra de Deus? Ainda que o mundo vive no pecado e no maligno, irmão, pastor Carismar, mas quando um jogador de futebol vai dar uma entrevista, ele ainda fala graças a Deus. Quando o artista vai dar uma entrevista, ele ainda fala graças a Deus, porque tem uma Bíblia ainda gritando o nome de Deus nos quatro cantos da terra. Agora imagina se tirar a palavra de Deus, e vão tirar, e não vai demorar muito, não vai demorar muito, porque nações contra nações já estão levantando. Reino contra reino já estão levantando. Fome e peste nós estamos vivendo. A gente anda por aí já tampando o nariz. Se uma pessoa espirra, a gente já dá uma voltinha e sai de perto. Se você vai entrar no coletivo, você fica observando. Você pega um litro de gel, passa na mão. É uma vida perturbada, sem sossego. Você vai no banco, você não sabe de perto de quem que você fica. Você vai na empresa, o camarada dá uma tossida, você assusta. Que mundo é esse, meus irmãos? Aonde está o seu descanso? Aonde está a sua alegria de viver? Meu filho está passando mal. Meu tio está internado. Meu sobrinho está na UTI. Minha prima está passando mal. Meu tio deu um desmaio. Meu tio está com a dor no peito. Fulano está com a dor atravessada. E aí eu te pergunto, aonde está a paz desse mundo? Aonde está? Dá uma olhada dentro da sua casa. Entre primos, parentes, irmão, tio, dá uma olhada e vê o que está acontecendo e olha para a palavra de Deus. Não é tempo de nós brincar. As marteladas de Noé continuam. 120 anos e Noé dizendo: vai haver um dilúvio, vai haver um dilúvio, vai haver um dilúvio. Prepara-te, a arca está sendo construída. Prepara! Jesus está voltando! Poucos estão acreditando nesta palavra. Poucos querem dar crédito nesta palavra. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. O perdão de Deus para nós é uma santidade total. Vamos ver? Quantas vezes, irmão, nós achamos que podemos ser de qualquer jeito e de qualquer maneira? Porquanto está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Ao 17. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação.
Você entendeu esse texto, irmão? Principalmente o verso 17. O apóstolo Pedro chama a primeira atenção dizendo, por quanto está escrito. Ele não disse, olha, é um mandamento. Ele não disse, olha, foi seu pai que falou, de está escrito. O próprio Senhor Jesus deixou escrito aqui, dizendo claramente, seja santo, porque Ele é santo. Nós não estamos aqui para ser imundos. Nós não estamos aqui para viver na imundícia. Nós estamos aqui para nos santificar. Procurarmos sermos santos diante de Deus. Sermos santos. E se invocar por Pai aquele que sem exceção de pessoa julga segundo a obra de cada um. Ouviu o que eu disse? Deus está de olho em você. Julga a obra de cada um. Irmão Neemias, Deus está de olho em você. Deus está de olho em mim. Deus está de olho em cada um de você. Julga cada um. E ele encerra dizendo ainda, a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Em temor. O problema é que o temor está acabando. A normalidade. Não tem problema. Pode ser assim mesmo. Esse aí não é pecado não. Desse jeito aí tá bom. Deus aceita assim mesmo. A normalidade está acabando o temor da igreja. Está tudo normal. Eu vi isso ontem no rádio. Eu vi isso aí na televisão. Foi mesmo ali em Goiânia. Ali em Anápolis. Aconteceu ali mesmo em Goiás. Tá tudo normal, irmão. Ninguém assusta com mais nada. A criança vê o demônio na televisão e sapateia e bate palma e briga com Satanás de chifre, de coraça, de espada de fogo e elas brincam sorrindo. Tá tudo normal, igreja. Está escrito aqui. O que pode nos apavorar hoje? O que pode nos assustar? E se o pastor começar a arrochar um pouquinho a palavra, ele é chamar a atenção e vai, pastor, tem misericórdia. O senhor está batendo demais, pastor. O senhor está batendo, pastor. Mas ai de mim, se não for anunciar a verdade. Ai de mim, se não dizer que Jesus está voltando. Ai de mim, se não dizer prepara-te. Porque o dia do Senhor vem raiando. E quando eu vos falo, eu vos recebo também a palavra. Porque eu sou humano como vocês. Mas é preciso, igreja. É preciso que nós aprofundando um pouco mais no conhecimento e nos afastamos um pouco mais do pecado. Quantas pessoas que deram a vida inteira no ministério e que estão desperdiçando com banalismo. Meu amado, estamos vivendo, pastor, aqueles dias de Saul e o seu irmão. Qualquer um pratinho de guisado, a pessoa está trocando Jesus, pastor Edilson. Jacó está oferecendo um guisado e a pessoa já está trocando Jesus pelo um pratinho de guisado. Qualquer uma coisinha, ele já abandona a fé, abandona a Cristo. Opa, hoje eu não vou na igreja não. Hoje tem guisado na praça. Hoje tem guisado. Hoje eu não vou na igreja. Será que no passado não acontecia isto? Tome cuidado, irmãos. Jacó sofreu muito por causa daquilo. E muito mais o irmão dele. Muito mais o irmão que vendeu o direito da primogenitura. Quantas pessoas que estão deixando Jesus por qualquer obstáculo, qualquer coisinha. É um aniversário, é um casamentinho, é uma festinha, é um coleginho aqui, é um movimento. Ele larga a igreja, larga os cultos, e ele sai por aí. Ele não dá valor à palavra de Deus. Não tem aquele temor de dizer, não, eu não vou deixar de ir para a igreja para ir nesse negócio, não. Eu vou para a igreja, depois se der prazo eu vou lá, mas primeiro o reino de Deus. É assim que nós devemos fazer. Todos têm que ter liberdade, mas não podemos esquecer da nossa responsabilidade. Nós temos um dever, irmão. Deus não confiou essa mensagem a outro. Deus confiou a nós. Deus confiou a você, irmã, a você, irmão, a vocês. Não foi só o pastor não, não foi só os obreiros não. A cada um de nós, desde a criancinha de peito até o mais ancião desta igreja, é encarregado de anunciar a volta de Jesus. E nós temos que agarrar isso com fé.
Temos que clamar enquanto é dia, porque a palavra de Deus diz que vem a hora em que ninguém mais poderá fazer mais nada. E nós temos que ter cautela, meus amados irmãos. Lucas capítulo 17, o versículo 26, onde nós vemos a falta de discernimento espiritual. As pessoas não querem discernir o que é da carne e o que é do espírito. Estão misturando tudo. Lucas 17, verso 26. Não podemos misturar, irmão. As coisas de Deus é santa. Um vaso que é usado por Deus tem que ser santo. Ele não pode ser um vaso bagunçado. Senão as pessoas não vão acreditar em você. Hoje você está no público pregando, amanhã você está amaldiçoando. Aí você não vai ter crédito. É por isso que Jesus diz, sofra comigo as aflições. Suporta. Quem encontrou, vamos ver aí. Lucas capítulo 17, o verso 26 e o 27. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e os destruiu a todos. Meus amados, o mundo está cegando as pessoas. O mundo, o pecado, estão cegando a pessoa. Eu estava vendo uma mensagem que passaram por mim via internet, dizendo que o Satanás fez uma reunião. Muito pouco eu acredito nessas coisas, mas a gente vê de tudo e escuta de tudo. No inferno, porque não dava conta de combater a igreja, não dava conta de vencer os hinos espiritual da igreja, não dava conta de vencer os testemunhos da igreja. Então ele também abriu a sua igreja. E na sua igreja agora tem os hinos que é cantado pelos crentes e que são dele. Na sua igreja tem os testemunhos das falsas doutrinas, das falsos milagres, das falsas curas, para incentivar as pessoas. A sua igreja também fala de uma salvação. Eu não dou conta de combater a igreja, então eu uno a minha igreja com eles. Eu uno meus hinos com eles. Eu uno meus milagres com eles. Eu uno a minha igreja com ela. E eles vão ficar tão baratizados. Eles vão ficar todo tortuado, todo tonto, que eles não vão saber qual é a verdadeira igreja. Eles não vão saber quem é o verdadeiro Deus. Eles vão ficar vendidos. Hoje o pregador fulano está ali, vai todo mundo correndo. Hoje o pregador fulano está dali, eles vai tudo correndo. Vão ficar perdidos. E a Bíblia diz, quando disser, ele está ali, ou ele está lá, não vai, porque não sou eu, não estou lá. Eu estou na minha casa, no meu lugar, aonde você me vê todos os dias. Aleluia. Charamande cantaraba suidecai. Mas Satanás tem cegado o entendimento. Ele tem levado as pessoas a não ver a verdade, a não conhecer a verdade. E quantas pessoas, meus irmãos, estão andando pela cegueira de Satanás? A Bíblia diz que vendo eles não viam, ouvindo eles não ouviam, e não entendia. Pastor, eu estou indo na igreja, mas não estou entendendo nada. Eu não estou vendo nada. Porque ele não veio cultuar a Deus, ele veio caçar alguma coisa na igreja. Veio ver se a irmã está bem vestida, veio ver se o irmão está bem vestido, porque se veio para cultuar a Deus, ele não está aqui para ver nada, ele está aqui para ver Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Graças a Deus que Jesus é Jesus. Glória a Deus que Deus é Deus. Amém, porque Deus fala. Ele vem prestar o seu culto a Deus. Ele volta para casa e diz, eu fiz a minha parte, eu prestei o meu culto a Deus, eu glorifiquei a Deus, eu orei diante de Deus, e ele volta feliz para o seu lar, porque ele vem e prestou o seu culto a Deus. Mas quantas pessoas que estão cegas, que não vê isto, não enxerga. Segundo a Coríntios capítulo 4, versículo 4, Paulo dá-nos uma exortação. Amém? Satanás não é responsável pelo tudo que acontece no mundo não, viu, irmão? Às vezes nós precisamos ter um pouquinho de olho aberto. Vamos lá? Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus desse século, irmão, cegou. Olha, meu irmão, tem muita gente dentro da igreja, mas não está enxergando nada. Tem muita gente, irmão, dizendo que está servindo a Deus, mas Deus não está servindo ele. Não está. Porque quando Deus está servindo ele, a vida muda. O sistema muda.
A pessoa muda. Quantas pessoas perdendo o seu tempo? Aí chega aqui e diz, não, irmão, eu até estou pelejando, mas o diabo é terrível, irmão. O diabo é culpado. Eu vi uma mulher lá e eu não aguentei. Eu vi um homem lá e eu não aguentei, pastor. O diabo é terrível. Não, não é só o diabo não, irmão. É falta de vigilância. Vocês aprenderam a jogar culpa tudo no diabo. É bem verdade que ele não presta mesmo. Ele desvia mesmo. Mas tem muita gente que poderia se decepcioná-lo. Dizendo, não aceito Satanás. Eu não aceito o demônio. Na minha casa não. Na minha vida não. Eu não aceito essa proposta. Mas a pessoa joga a culpa no diabo e cai de gaiato. Vai enrolado. E acha que o diabo é culpado de tudo. Não, nós temos que vigiar também. Ele atenta. Ele foi atentar a Jesus. Tu não és o Cristo? Tu não és o Filho de Deus? Você está achando que ele também não vai atentar a você? Agora resistir o diabo e ele fugirá de vós. O problema é que muitas das vezes, irmão, nós damos lugar. O apóstolo Pedro chegou para Jesus e disse, Senhor, eu vou com o Senhor até a morte. Pode ficar tranquilo, Senhor. Senhor, olha, ninguém vai pôr a mão no Senhor não, porque eu vou até a morte. O Senhor disse, olha Pedro, ainda hoje, antes do cantar do galo, 3 vezes, tu me negarás. Tu és um deles. Não, não sou não. Rapaz, até a sua voz denuncia. Não. Esse era pescador. Eu via você junto com ele. Não, não sou não. Até o seu jeito de falar, rapaz. O teu jeito de andar é igual a ele. Ele diz, não sou não. E olha para Jesus. Jesus estava olhando dentro do olho dele. Quantas pessoas que estão chorando amargamente porque estão mentindo na presença de Deus. E Deus está olhando de olho a olho dessa pessoa. Falando mentira, enganando e sendo enganado. E Deus está olhando e dizendo, você prometeu ser fiel. Você falou que ia comigo. Você jurou fidelidade à igreja. Você jurou fidelidade ao ministério. Nós temos muitas pessoas, meus irmãos, que estão dando lugar ao inimigo e eles estão cegando Deus deste século. Estão cegando as pessoas, cegando o entendimento. Não, eu não vou na igreja não, porque o pastor tem uma palavra dura demais. Essa palavra não, eu gosto mesmo só dos hinos mesmo, de bater palma, cantar, pular. Só quando o pregador chama lá na frente pra gente abraçar as menininhas, né? Os menininhos abraçar os menininhos, e aí fica aquela que é até bom, mas esse negócio de ir lá pra ficar escutando Bíblia, esse negócio não tá com nada não. Mas é isso aqui que estrutura o crente em Deus. É isso aqui que estrutura a fé em Deus. É isso aqui que você a lembra na hora da tentação. É isso aqui que Deus diz, lembra da minha palavra quando o pastor pregou. Nessa hora que o Espírito Santo te faz lembrar. Precisamos, amados, ter cautela. Não adianta nós fugir da presença de Deus. A Bíblia diz, aonde tu for o teu pecado te achará. O que adianta nós fugir? A Bíblia diz, se eu descer lá embaixo da sepultura, lá embaixo, o Senhor lá está. Lá debaixo o Senhor levanta os mortos. Se eu subir lá em cima, é a sua morada. Se eu entrar lá no mar, tu tirou Jonas de lá de dentro. Na fornalha tu estava com Sadraque e Mesaque. Na cova tu estava com Daniel. Aonde que Deus não está? Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, meus irmãos. Em todos os lugares. Amém? Mas Deus dá um direito. Deus dá um direito a cada um de nós. Você tem o direito de escolha. Deus deixou você livre-árbitro para você escolher. Ele está dizendo, você tem o juízo próprio. Abra aí, irmão, Josué 24:15. Você tem liberdade de juízo próprio. Você pode escolher. Você tem liberdade para escolher. O problema é que muitas das vezes é mais fácil a gente viver enganado do que a gente viver na sinceridade. Josué 24:15, achou? Mas se vos parece mal o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Josué disse, você tem liberdade para escolher. Você pode escolher. Você quer continuar servindo esse Deus cego? Você quer te viver nesse mundo cego, onde o Deus desse mundo cegou o entendimento? Ou você quer escolher um Deus verdadeiro? Um Deus que abre a sua mente. Um Deus que revela, um Deus que te acorda. Um Deus que desperta. Um Deus que te dá despertamento na sua vida. Escolha hoje a quem servir. Escolha hoje a quem servir. Eu acho impressionante que eu estava hoje passando ali na cidade de Araguapaz, e quando eu parei para comprar uma água, após o almoço, pastor irmão, eu entrava naquele posto lá no meio da cidade, e um cidadão chegou e me deu um tapinha nas costas e disse, ô pastor Valmir, quanto tempo, hein? O senhor está bonito agora, emagreceu. Eu olhei para ele, pelejava para lembrar, falei, meu Deus, como a mente da gente é fraca, né? Diz, rapaz, eu fico satisfeito de ouvir de você, mas quem é você? Quando ele começou a falar, eu fiquei envergonhado. Diz, como a gente é fraco. Ele trabalhava em frente à igreja, na alfândega, né? Sempre vendo ele passava e me cumprimentava. Mas já passaram alguns anos. E a gente fica às vezes falho. Mas quando ele começou a lembrar, olha, às vezes eu vinha trabalhar de noite só para escutar o senhor pregar lá na igreja. Eu sentava ali e parava a máquina, naquela época era tilografia, né? Eu parava e ficava escutando o senhor pregar ali na igreja. Muitas vezes eu chegava em casa e a minha mulher ficava dizendo assim, o que foi? Eu disse, não, eu escutei uma palavra ali, eu estou meditando, eu estou imaginando aquela palavra. E eu disse, hoje eu estou crente, eu congrego com o bispo Genivaldo, estou crente lá na igreja, estou indo para a igreja, graças a Deus. Quantas vezes, irmão, você está pregando aqui, pensa que não tem ninguém te ouvindo? Deus está trabalhando através da sua palavra nos vizinhos, lá fora, na frutaria, quem sabe no mercado, na sorveteria, na rua. Deus está falando aqui e a pessoa está ouvindo, lá no quarto, prestando atenção, escutando. E você acha que Deus não está te usando? A sua mensagem não está sendo vista? Escolha hoje, tome uma decisão hoje. Vou procurar ser mais fiel. Quero o meu dom de língua de volta. Quero falar em línguas estranhas. Quero ser profeta de Deus. Quero entregar a mensagem de Deus. Quero pregar a palavra. Quero cantar. Porque Deus me chamou para isso. E eu não vou dar o meu lugar a ninguém. Esse lugar foi Deus que me deu. E é isso que Jesus precisa. Pessoas que têm coragem, que têm a fé de fazer a obra dele, como nós temos sido mandados. Agora preste atenção, amados irmãos, para aqueles que estão desapercebidos, para aqueles que a mensagem entra daqui e sai de cá. Tem pessoas que dizem, a gente tem 2 ouvidos, é para isso, é para entrar de um lado e sair do outro, né? Eu acho que é para melhor ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, vamos para a segunda etapa, uma tempestade que se aproxima. Quanto nós estamos vendo a palavra de Deus sendo pregada todo dia e nós estamos escutando o barulho da tempestade. A gente já está olhando e vendo aquelas nuvens negras se contorcendo. Hoje, assim, na cidade é mais difícil para quem morar nas fazendas. Parece que as nuvens vinham atrás das montanhas, assim, elas vinham torcendo e aquele barulhão. E a gente fica preocupado, angustiado até que aquela chuva caía. Hoje nós estamos vivendo esse momento. A gente olha para o Rio de Janeiro, para São Paulo, a gente olha para a Suíça, a gente olha para a África, a gente olha para a Coreia, a gente olha para a China, a nuvem está torcendo, é barulho de guerra, é tempestade, é crianças morrendo, é bomba neutra, é bomba de gás, é tudo. O barulho está vindo. Nós olhamos para a nossa presidência, ninguém tem certeza de nada, ministro não sabe de nada, é ninguém sabendo de nada. Estamos ouvindo só um barulhão de tempestade que está vindo aí. O vento está soprando, começa aquela brisa escura. Quem há de eleger a nós? Dá uma olhada, meus irmãos. Quem que você vai eleger para presidente? Dá uma olhada. Às vezes a gente fala porque a gente não conhece ninguém por trás. Mas quando você passa a conhecer, você desanima. Você desacredita. Eu pensava que era tão bom esse fulano. Se o Senhor não for por nós, ora diga Israel, então o mundo nos teria engolido vivo. É preciso, meus irmãos, de nós termos cuidado. É preciso de nós termos cautela.
porque o que há de vir virá e não vai tardar. Está claro, disse o Senhor Deus: destruirei da face da terra o homem que criei. Todo homem com a sua, é como um animal, né? Tanto o homem quanto o animal, ao respeito às aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Deus dá uma olhada e diz: como? O pai tem coragem de matar o seu próprio filho. O filho tem coragem de matar o seu próprio pai. O irmão tem coragem de matar o seu próprio irmão. É o tio matando o tio. Agora mesmo eu recebi uma ligação dizendo: pastor, aqui na cidade do Fânia, um tio atirou no sobrinho aqui, porque estava bulindo com a prima lá. Atirou, matou no meio da casa, no meio da sala, um tiro no meio da cabeça. A gente escuta isso e fica apavorado. Meu Deus, meu Deus, o que está acontecendo, meu Deus? Que mundo que nós estamos vivendo? Agora à tarde minha esposa pegou um Face ali mostrando um pai batendo na criança, batendo. A criança foi esmolecendo, foi chorando, foi perdendo a força, foi perdendo. Aí embaixo aparece: esse padrasto está desaparecido, precisa ser denunciado. Quantas mamães querendo casar de novo? Quantos papais querendo casar de novo? E aí vem judiando, vem machucando, vem matando a humanidade, vem arrastando as criancinhas. Ela cresce revoltado, cresce indignado e não vai ser um cidadão do bem. Que mundo é este? É a tempestade que nós estamos escutando todo dia. É o vendaval que nós estamos escutando todo momento, todo instante. Acautelai-vos. Mateus 24, 44. Vamos lá. Acautelai-vos. O arrebatamento, a grande tribulação está à porta da igreja. Está bem aí, meus irmãos. 24, 44. Por isso, ficai também vos apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. A tempestade está aproximando. Ficai apercebido. Quando você menos espera, chega para você. Chega para você. A mãe da Núbia está me contando hoje do filho do irmão Silvano, que faleceu lá no Araguapaz, irmão. Menino, 23 anos, pastor, saudável, trabalhando, oficina de moto, trabalhando de boa, sente uma dor, começa a tossir, corre para casa, e daí começa a passar mal, toma um remedinho de casa, deita, dorme, no outro dia amanhece. Quando é no terceiro dia, o menino morre! Morre! H1N1. E ninguém pode fazer nada. Nada. Eu sentei junto com o Dr. Johnny hoje e disse: Almir, como que vocês estão orando por nós? Quem conhece o Dr. Johnny sabe que ele fala meio castelhano. Como que você está orando por nós? É um médico veterano de Araguapaz. É preciso aumentar as orações. A medicina não está tendo mais recurso. Não está tendo alcance. Não está tendo mais jeito. A gente acaba de evitar uma bactéria que aparece a outra pior do que aquela. Dr. Johnny, é a tempestade. É a palavra de Deus se cumprindo. É os dias que são maus. Parece que você está tão bem, compra um carro novo, né? Comprava, comia, casava, dava em casamento. De repente dá um baque na família. E você para e assusta. Meu Deus, a minha casa, a minha família, meu Deus. Um baque. Parece que nunca ia passar pela gente. Pensava que nós estávamos imunes. Mas nós estamos, irmão. Nós estamos no mundo. E no mundo é lugar de aflições. É lugar de luta. É lugar de tristeza, de angústia. O inferno é terrível, é calamitoso, né? É perigoso, é tribuloso. Ninguém queira trabalhar para ir para o inferno, irmão. O diabo oferece passagem de graça. De graça. É só você prostrar e me adorar, eu te darei tudo isso. Tudo isso eu te darei. É só você me adorar, é só aceitar. É simples, aceita. Aceita um beijo, aceita um abraço, aceita um crack, aceita uma maconha, aceita a heroína, né? Aceita! É só aceitar. É só um passo. É só um passo.
conversava até com o pastor e dizia: pastor, eu criei meu filho na igreja. E quando o mais velho começou a querer estudar à noite, eu fui e matriculei à noite. E pouco tempo depois, pastor, meu filho era usuário de traque. E agora, pastor, está preso, eu não sei mais o que fazer. Já levamos para centro de recuperação, já gastamos, já fizemos de tudo. Já oramos, já fizemos campanha. Quantas famílias estão vivendo isto? Quanta família de crente, irmãos! A gente pensava que nunca ia acontecer. O inferno jaz à porta de cada um. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. 2 Timóteo 4 e 3. A igreja não quer mais ouvir a palavra, não quer mais dar ouvir. É terça-feira? Não, hoje eu não vou não. Vou deixar para domingo, na quinta, que é dia de receber oração. No domingo é dia de nós cantar, bater palma. Mas terça-feira não. Olha aí o que diz Paulo. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo grande desejo de ouvir as coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo seus próprios desejos. Mas eu gosto de ouvir fulano. Eu gosto de ouvir Pedro, eu gosto de ouvir Paulo, Apolo. Mas não foi nenhum desses que morreu no seu lugar, foi Jesus. Foi Jesus Cristo que morreu. Então você tem que ouvir a palavra da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que tem compromisso com a nossa salvação. É a verdade que nos liberta. Muita gente fazendo um pique. Eu vi um irmão dizendo: pastor, eu estou vendendo a minha moto para ir numa cruzada lá em São Paulo. Eu vou vender, estou indo para o serviço, mas vou vender minha moto para ir na cruzada lá. Vai sobrar um dinheiro e eu vou depositar no pé do homem lá. Quando ele chegou, a conta dele estava batida. Foi mandado embora. Aí ele disse: mas por que Deus não me protegeu? Porque você estava caçando Deus, e Deus estava bem pertinho de você. Você estava caçando Deus, e Deus estava bem do seu lado. Quantas vezes você larga Deus ao lado? É só dobrar o joelho na cama, dobrar o joelho na sua casa, falar com Ele, você larga Ele, gasta o seu dinheiro caçando Ele aonde Ele não está. Elias saiu da caverna e gritava: o senhor está aí nesse barulhão? Não havia resposta. O senhor está aí nesse vento? Não havia resposta. Quanta gente caçando Deus, e Deus está bem pertinho de você. Clama a mim e responder-te-ei. O problema é que a gente fica caçando, procurando aonde o Senhor está, Deus. Nós temos que ter cuidado. Terceira etapa, uma salvação ativa. Uma salvação ativa. Gênesis 6 e 5. Viu o Senhor Deus que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração má continuamente. Não muda. Não muda. A maldade do homem é má continuamente. Continuamente. Quando você vê alguém lá fora fazendo alguma coisa, você pensa que está bem. Eu me lembro de um dia, um certo padeiro numa cidade chegou e disse: olha, pastor, eu aprendi como é que eu vou fazer agora, conquistar esse povo. Eu vou fazer o meu pãozinho mais barato, mas eu estou misturando agora pó de arroz, fubá de arroz no trigo. E aí o pão fica mais maneirinho, fica mais grandinho, mais picocado, mas eu vendo o mesmo preço. Eu vendo por peça. E vou vender do mesmo jeito. Continuamente mal. Mal. Essa carne está perdendo, eu vou baratear ela, vou passar o sal e pendurar ela ali. Continuamente mal. O carro está fundindo o motor, tem que vender ele logo. Vender esse carro para ficar livre dele. Continuamente mal. Ele não faz nada para beneficiar alguém. Eu vou te vender esse carro porque ele é bom demais. Não me dá trabalho, é o melhor carro. Não. É porque já tem um problema. O homem é continuamente mal. Ele crê em Deus, crê em Jesus Cristo. Mas não tenta fazer negócio com ele não, que você corre perigo. É um Jacó na vida. Trapaceiro. Trapaceiro. Irmão, meu filho está passando mal, preciso de um dinheiro emprestado. Eu empresto, irmão, mas é 5%. Irmão. O camarada está sufocado, passando mal, sofrendo.
Ô irmão, não tem dinheiro para emprestar não, mas quer vender sua moto, quer vender seu carro, quer vender sua casa? Continuamente mal. Que diferença está tendo os homens de hoje com os dias de Noé? Dá uma olhada nos cárceres. Dá uma olhada nas prisões. E a coragem que eles têm. Os absurdos que eles fazem. E responda para você mesmo. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Irmão que põe a mão no peito do outro irmão e diz: você não presta, você não vale nada. Meu pai tinha que ter matado você quando nasceu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que mundo que nós estamos vivendo. Que mundo. Meu irmão ligou para mim lá do Mato Grosso e disse: olha, eu tive que entrar aqui num problema de família aqui para separar dois irmãos. Botava a mão no peito um do outro, queria que os pais tivessem matado antes de nascer. Acusando que nenhum não presta. Cresceram juntos, estudaram juntos, viveram juntos, sentaram, brincaram com o papai junto, foi nas fazendas brincando com a mamãe, brincando com o papai, cresceram no mesmo colo, mamaram do mesmo leite, e agora um quer matar o outro. O homem continua mal. Cutuca o teu irmão para você ver uma coisa, irmão. Cutuca o teu pai para você ver uma coisa. Cutuca a tua mãe para você ver uma coisa. Lá dentro, está morando um velho eu. É só cutucar para ele brotar. Nós temos que ter cuidado. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Eu disse que Provérbios 15, versículo 3, mostra a Deus que Ele trabalhou e trabalha olhando a terra todos os dias. Vamos ler Provérbios 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. O 4, lê o 4 também. Uma língua suave é árvore de vida, mas a língua perversa quebranta o espírito. Amém, irmão? Deus nunca parou. Ele nunca parou de olhar. Os olhos do Senhor procuram os bons e os maus. Deus vê os bons e os maus. A língua suave salva, mas uma língua perversa, Tiago diz que incendeu um bosque. Queima a floresta. Queima a floresta. E aí eu vi uma metáfora de alguém dizendo: olha, esse palito de fósforo, mostrava aquele palito de fósforo, pode quebrar essa árvore inteirinha. E essa árvore inteirinha dá milhões de palitos de fósforo. O que nós estamos vivendo é que uma pessoa, irmão, em pecado, pode contaminar a igreja. Uma pessoa em pecado começa contaminando 1, 2, 3, 4. Queima a floresta. E nós temos que ter cuidado para que eu não seja esse vaso usado para destruir o sentimento espiritual de um irmão. Porque esse irmão custou preço de sangue. Esse irmão foi comprado com o sangue de Cristo. Às vezes ele está um pouco fraco. Ele precisa de apoio, ele precisa de escora. Ele precisa de força, de ânimo. E não de ser derrotado. Então nós temos que ter cuidado, porque os olhos do Senhor, Ele vê tanto os bons quanto os maus. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Hebreus 4 e 13. Antes todas as coisas estão nus ou patentes, aos olhos daquele a que havemos de prestar conta. Estão nus, quer dizer, patentes. O mais difícil, irmão, não é pecar. O mais difícil é prestar conta. O mais difícil vai ser quando nós tivermos que prestar conta diante de Deus. A gente vai tentar fugir disso lá em Provérbios 15, 3, diz: eu estava te olhando. Lá em Hebreus capítulo 4, 13, eu estava te vendo. Você quer fantasiar de quê agora? Quer esconder de quê? Nós temos que ter cuidado. A salvação é muito preciosa. A salvação é muito valorosa. E uma vez que Jesus pagou por nós, não existe mais ninguém para pagar. Não adianta você sair de Jesus para curar Pedro, para curar Paulo, para curar Batista, para curar José, João. Não vai resolver nada. É só o sangue de Jesus mesmo. É só Ele. Ninguém vai a meu Pai
a não ser por mim. Não tem outro caminho. Então vamos ficar firmes. Vamos lavar as nossas vestes. Vamos santificar a nossa alma. Não vamos perder o nosso tempo. Vamos continuar firme na presença de Deus. Salmo 121, versículo 3. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Não dormitará. Eis que não dormitará nem dormirá a guarda de Israel. Jesus não dorme. Jesus a todo tempo, o tempo todo, Ele está de olho aqui na terra. Construindo, edificando, crescendo árvore, nascendo fonte, secando fonte, criando barreira, nascendo planta, derrubando planta, dando vida, tirando vida. Todo dia o Senhor Jesus trabalha. Todo momento Ele está trabalhando. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Não dormitará. Quarto e último. Uma porta ou um porta-voz do céu. Deus nos escolheu para ser porta-voz. 2 Pedro 2 e 5, irmão. Você é o porta-voz que Deus escolheu. Deus escolheu para ser um porta-voz do céu. Vamos olhar o que diz o apóstolo. Se não poupou ao mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregador da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Amém, irmãos? Noé era o porta-voz da sua época. Noé, 120 anos, ele martelou a sua arca. Era o porta-voz. E nem assim Deus poupou. Não poupou o mundo antigo. Você é um porta-voz da sua casa. Você é um porta-voz da sua cidade. Você é um porta-voz do seu local de trabalho. Jesus está voltando. Meu amigo, aceita Jesus. Meu amigo precisa ser crente. Vamos aceitar Jesus, Ele está voltando. Olha o mundo como está. Olha a situação da humanidade. Vamos para a igreja. Vamos procurar estar aos pés do Senhor. Antes que cheguem os dias maus. Nós temos que ser porta-voz de Deus aqui na terra, irmão. Foi para isso que o Senhor nos enviou. 1 Pedro 3 e 20. Eis que em outro tempo foram rebeldes, quanto longamente de Deus. Agora diz a palavra de Deus, claro, assim como foi nos dias de Noé. Ele repete dizendo, assim como foi nos dias de Noé, enquanto esperava, construía a arca, martelava. É impressionante, irmão João, que os animais escutou, os animais ouviu, e eles vieram, a lagartixa ouviu, o rato ouviu, o tatu ouviu, a onça ouviu, o leão ouviu, mas o homem não ouve o seu Criador. Pedro disse, até os animais deram ouvido, até os animais acreditaram, ouviram a voz de Noé, mas o homem não dá ouvido ao seu Criador. Jesus está voltando a qualquer momento, a qualquer instante. Gênesis 6 e 3, só para nós finalizando. Então disse o Senhor, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. 120 anos. O meu espírito não vai contendar com você. Não vai discutir, porque você é carne. Você tem desejo para a carne. Você tem aptidão para a carne. O meu espírito é espírito. Não vai contendar. Você quer ver uma coisa? Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o Espírito Santo a descer sobre vós. A virtude, a descer sobre vós o Espírito Santo. Virtude é poder de pregar. Virtude é poder de orar, de curar. Recebereis a virtude a descer sobre vós o Espírito Santo. Aí é de ser-me-eis testemunha, porta-voz. Tanto em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Até aqui em Mozarlândia. Porta-voz da palavra de Deus.
O meu espírito não quer mais contenda, não quer mais ira. O meu espírito quer um coração aberto. Alguém que aceita voluntariamente. Alguém que me dê ouvido. Alguém que acredita na minha palavra, na minha morte e me valoriza. É isto que o meu espírito quer. O homem só tem liberdade até os 120 anos. Agora o Senhor disse que até 70, se passar pode ser fadiga e canseira. Mas nos dias de Noé, 120 anos Noé batalhou naquela arca. Mateus 28, 20, abre aí. Às vezes, meus irmãos, nós estamos pregando a palavra de Deus, eu vou lá no ponto do culto 1 dia, 2 dias, não está dando ninguém aqui não. Não está salvando, não está curando. Noé foi 120 anos e não ganhou nenhuma alma para Jesus. Pode ler. Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Observa isso, irmão. Até a consumação do século. Ensinando, observando. Observa para você ensinar. Jovem? Observa. Eis que eu estou convosco. Até a consumação do século. Muitos não querem mais essa responsabilidade. Marcos 16, 15. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não é todos filhos, não. Toda criatura, porque só é filho aquele que aceita e é batizado nas águas. Dá o poder de ser chamado filho de Deus. Antes ele diz a toda criatura. É o nosso dever, a nossa obrigação. O horário já terminou. Apocalipse 19, versículo 15. Nós estamos chegando ao final. E nós estamos chegando aqui ao final também do estudo. Da sua boca saía uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Meu Deus. Quando partimos para o Apocalipse, aí entra para o lado do juízo. Toda a igreja sabe que Jesus vai voltar. E que precisamos estar espertos. Porque se deixar para Jesus pregar, ele diz que da sua boca vai sair uma espada. Uma espada. Você já viu quando o Senhor dá uma mensagem na igreja? Meu servo, conserta! Coloca em ordem! A palavra dele vem cortando. É uma espada. Muita gente, meus irmãos, está esperando para ouvir isso aqui da boca do Senhor. Cuidado, meus irmãos. Vamos para o final, Apocalipse 22 e 12. Não é tarde não, é cedo mesmo. 12 e 12. 22 e 12. Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um, segundo a sua obra. Ainda 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Amém? Não adianta você pensar que vai escapar. Eu estou lá no começo. Se você for para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio ele era um verbo. Ele era a palavra. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Ele era lá no princípio. Se você for para os dias de Moisés, ele era o fogo da sarça. Ele era a cobra que estava lá no pé de Faraó. Ele era a vara que abriu a água do Mar Vermelho. Ele era a nuvem que protegia. Se você for para João Batista, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você for para Apocalipse 19, 7, regozijai-vos e exaltai, dai-lhe glória, porque é chegado a hora em que o Filho do Homem vem buscar a sua igreja. Colocamos de pé, irmãos. A hora é chegada. E a igreja, irmãos, não pode ficar perdendo o seu tempo. O que nos apartará do amor de Deus? Nada. Nada, irmão. Vença as suas lutas, vença os seus problemas, vença as suas aflições, mas vença com Jesus Cristo. A gente sofre, a gente chora, a gente angustia, a gente passa angústia,
Mas é com Jesus, nós não podemos deixar que essa fé que uma vez nos foi dada, ela nunca pode acabar. Ela tem que permanecer firme até o dia que Jesus voltar para cada um de nós. Amém? Vamos orar nesse instante com Clasmar. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, meu Deus, nesta noite. Meu Deus, por esta palavra que acabamos de ouvir. Meu Deus, que nós possamos estar atentos. Meu Deus, com as nossas vidas sendo fiéis à Tua palavra. Para que quando o Senhor manifestar nas nuvens do céu, nós podemos estar prontos para entrar na cidade santa. Meu Deus, nos ajuda a vencer as dificuldades. Nos ajuda, Pai Santo, a aplicar nas nossas vidas a cada dia Sua palavra. Meu Deus, seja conosco. Nós te agradecemos porque Tu és fiel. Meu Deus, nos ajuda também a ser fiel a Ti, ó Pai. Te louvamos por esta palavra e te agradecemos porque Tu és bom. Amém.